Finnhanger é um jogo bem desgracento, mas nem tudo o que acontece nele é apenas coisa ruim. Existem várias escolhas que você pode fazer que vão lhe dar vantagens durante o jogo e são boas escolhas no geral. Então, se você não viu ainda o meu vídeo de piores escolhas que você pode fazer no Finnhanger, confere lá para você comparar com esse vídeo, que são as melhores escolhas. Então, sem mais enrolação, vamos lá para a lista. E a primeira coisa que você pode fazer logo no começo do jogo é fazer as escolhas certas para conseguir começar com Dash. Sim, Dash é a habilidade que permite que o seu personagem ande extremamente mais rápido, e com todos os personagens você consegue pegar ela de maneira até que fácil, escolhendo as coisas certas. O único que dá um pouquinho mais de trabalho é o Enki, porque as escolhas dele são um pouco mais complexas. Tá, mas por que Dash é tão importante assim? Bom, primeiramente, Dash é uma skill passiva que você não usa em combate, você também não gasta nada por usar. O que ela faz é basicamente duplicar sua velocidade de movimento enquanto você tá andando pelo mapa. E isso é extremamente útil, é muito bom. Primeiro, porque o jogo inteiro é basicamente uma grande contagem, onde você sempre está ficando com mais fome, com menos sanidade. Segundo, que você pode desviar de inimigos muito mais facilmente, se você conseguir correr deles, inclusive se você não tiver dash. É muito difícil desviar de inimigos, e principalmente porque é uma escolha muito fácil de fazer para a maioria dos personagens, que você consegue sem perder muita coisa em troca. E como um bônus, se você tiver dash, todos os personagens da sua party vão andar na mesma velocidade que você, ou seja, ela aplica para a sua party inteira, fazendo todos vocês andarem bem mais rápido, e é insanamente útil quanto isso poupa tempo e torna a gameplay mais fluida. Eu nem consigo me imaginar jogando sem isso. E se você não sabe como pegar essa skill, vê o meu vídeo de escolhas iniciais, que lá eu explico bem direitinho que escolhas você tem que fazer para começar com Dash. Segunda escolha muito boa que você pode fazer é simplesmente sair luteando tudo. Sim, eu já vi várias pessoas jogando e simplesmente passando por barris, prateleiras e nem clicando para tentar pegar alguns itens, e isso é muito errado. Finnhanger é um jogo onde todo item tem algum valor, mesmo que o uso seja bem nichado. E você pode pegar coisas bem úteis interagindo com caixotes ou barris por aí. Então essa é uma boa dica para você que não faz isso. Isso também encaixa na próxima dica, que é usar tochas. Sim, enquanto você está explorando por aí, nem sempre você vai saber onde estão os inimigos, principalmente se você não conhece o jogo. Então, ao usar tochas, você consegue ver bem mais à frente no jogo, e vai te dar tempo de não cair de cara em uma luta que potencialmente você não queria cair. E para usar uma tocha no jogo é muito simples, é só apertar T, que é o atalho para você acender uma tocha no jogo, sem precisar entrar no menu. Muito simples. Mas também são itens bem fáceis de pegar e de craftar, e é bom você já adquirindo esse costume, já que no modo Terror Starvation e no Hard Mode, o jogo fica completamente escuro, sem tocha, e você meio que vai precisar delas para ver as coisas ao seu redor. Outra escolha muito boa que eu recomendo para todos vocês é guardar as moedas para as prateleiras. É isso mesmo, as prateleiras de livros têm de longe os loots mais valiosos do jogo. Sejam pergaminhos que te ensinam habilidades, sejam Empty Scrolls, que são os melhores itens do jogo, ou Necronomicon, ou até mesmo o Livro da Iluminação. Todos esses são itens que você pega luteando as prateleiras, e são muito melhores que qualquer coisa que você possa pegar em outros tipos de armazenamento de itens. Por exemplo, se você for lutear aqueles hacks de arma e armadura, você até vai conseguir algumas armadurinhas boas ou umas arminhas melhores, mas as melhores armas do jogo você não pega luteando, pelo menos não luteando essas coisinhas. Então vai por mim, guarda todas as suas moedas para quando você for precisar interagir com essas prateleiras para pegar o melhor loot possível. E a partir desse loot você já pode fazer a próxima, que é pegar a White Angel Soul. Esse item para mim é um dos itens mais fortes do jogo. E tudo que você precisa fazer é pegar um Empty Scroll, o que eventualmente vai acontecer quando você
usar 2 moedas na prateleira, e a partir desse Empty Scroll você consegue usar para pegar muitos itens e muitas habilidades. E o item que eu recomendo é você pegar essa White Angel Soul, que é muito simples de fazer, e o que isso faz é que basicamente você ganha um acessório que te dá um golpe duplo. Isso mesmo, esse golpe permite que você ataque no começo e no final das rodadas e faça um grande estrago nos seus inimigos. E o melhor de tudo é que você pode pegar mais de um item desse, então se sua party inteira tiver, você basicamente duplica a quantidade de golpes que você consegue fazer, duplicando assim também o dano e tudo mais que você poderia fazer. E não preciso dizer que é muito, muito útil. E por falar em party, esse é o próximo ponto, que é a sua escolha de recrutar todo mundo. Isso mesmo. Cada membro de party que você tiver nesse jogo vai te ajudar de alguma forma, até mesmo os que parecem ser mais inúteis. E não é muito difícil de entender, mas Fear&Hunger é um jogo onde o combate depende muito de economia de ações. Ou seja, você quer agir o máximo de vezes possíveis para fazer tudo o que você precisa logo no primeiro turno e vencer na luta o mais rápido possível, porque aí o inimigo não consegue te bater de volta. Então veja bem, se você estiver sozinho, você tem direito a um golpe. Se você estiver com outro membro de party, você duplica isso. E se você tiver com um membro de party, você tem 3 ataques, ou seja, você triplica o seu potencial de dar dano. Além de que você também pode usar os seus companheiros para curar, ensinando magias a eles, ou até mesmo como tanques, ou para aplicar veneno e outros status effect. Enfim, quanto mais amigos você tiver dentro desse espaço bizarro que são as masmorras, melhor vai ser para você no fim das contas. E só um disclaimer rápido, lembra que se você juntar as White Angel Souls com sua party cheia, você vai ter efetivamente 8 golpes por turno. O que eu te garanto que é suficiente para explodir 99% dos inimigos desse jogo no primeiro turno ainda, fazendo assim o jogo ficar no modo fácil. Mas é claro que não seria só o número bruto de companions que você tem, mas também os equipamentos deles. E uma das melhores escolhas do jogo é pegar a espada oriental. Sim, logo no começo do jogo tem uma biblioteca que você pode encontrar um livro falso, e aí no primeiro andar, na esquerda, tem uma espécie de prateleira de livros que você consegue desbloquear usando esse livro falso. Então você vai chegar no jardim e tem uma passagem que pode ser explodida e te leva para dentro de uma árvore, para dentro do Deus das profundezas. E aqui dentro você pode encontrar uma espada fincada no chão, e essa espada é a espada oriental. Assim que você pega ela, um fantasma vai aparecer e vai lutar contra você. Se você não tiver membros de party, nem formas de afetar fantasmas, você pode só tentar fugir, o que é arriscado, mas na maioria das vezes você vai ter 2 turnos para conseguir sair, sem levar muito dano. E com essa espada oriental você pode se preparar melhor, porque o fantasma vai ficar te perseguindo em alguns pontos específicos. E eventualmente você vai lutar contra ele e derrotar ele. E quando você fizer isso, essa espada vai se transformar na melhor espada do jogo. Ela se torna a Aço Negro do Oriente. E essa arma tem uma chance absurda de critar, e os críticos no Fear&Hunger dão o triplo de dano. Ou seja, você tem uma espada de uma mão e consegue facilmente dar 1000, às vezes até 2000 de dano num crítico, e consegue destruir o jogo inteiro só ela mesmo. É sério, nas minhas runs eu sempre priorizo pegar essa espada, porque ela é insana de forte e consegue transformar até mesmo as pessoas que mais têm dificuldade nesse jogo em absolutos monstros imparáveis. Então, se você nunca deu uma chance pra ela, eu recomendo que você tente, porque você não vai se arrepender. E facilmente, quando você der um crítico de mais de 1000 de dano em alguma coisa, você vai me entender. É a satisfação que eu tenho em ter essa arma comigo. E bom, uma escolha que poucas pessoas sabem utilizar direito é rezar nas estátuas e círculos ritualísticos. Como assim? No jogo você tem vários locais que você pode interagir e tem a opção de rezar. E é muito comum você rezar e achar que não faz nada, que é uma opção inútil, mas aí é que tá. Se você reza a primeira vez para qualquer divindade e depois você para e não vai mais atrás, você tá fazendo errado. Para você conseguir utilizar direito a opção de rezar, você tem que rezar para o mesmo Deus em 3 ocasiões diferentes. E se você fizer isso, você ganha
um nível de afinidade com o deus em questão, simplesmente de graça, sem precisar sacrificar ninguém, nem nada. Então, por exemplo, se você estiver nos círculos ritualísticos, você pode rezar para qualquer deus, mas só funciona a primeira vez que você rezar. E aí, se você rezar em 3 círculos ritualísticos diferentes para o mesmo deus, você ganha um nível de afinidade com ele. E não só isso, você também pode utilizar estátuas no jogo, por exemplo, estátuas de Grogoroth, ou aquelas estátuas que parecem umas picas gigantes, que são de Sylvian, e tudo que você precisa fazer é escolher a divindade certa. Por exemplo, na estátua de Almer, você tem que rezar para Almer, aí você ganha o buff. Fazendo isso, você consegue ganhar pontos de afinidade, desbloquear magias e skills que são muito úteis para você, sem gastar nada, sem nenhum sacrifício. E eu uso muito isso para conseguir logo no começo desbloquear um nível de afinidade com Almer e liberar a habilidade Blood Portal, que permite você abrir portais de sangue em cada círculo ritualístico, permitem você teleportar pela masmorra inteira, agilizando muito assim o seu progresso. Se você quer saber como funciona melhor os círculos de ritual e tudo mais, confere o meu vídeo ensinando as magias e tudo mais do Fienhanger padrão, e lá eu explico bem direitinho como pegar afinidades e tudo mais. E outra coisa que também dá pra fazer nos círculos ritualísticos, e é uma boa escolha, é fazer o casamento de carne. Isso mesmo. Eu sei que eu falei sobre sacrificar os companheiros e que é uma coisa ruim, porém você pode pegar carniçais usando necromancia, principalmente se você tiver de Ink, e então no círculo ritualístico você pode mostrar amor com carniçal e vocês farão uma fusão de carne. E então você se tornará no casamento de carne. Essa criatura que tem mais ataque do que todos os outros personagens do jogo, não sofre de nenhum debuff e continua com as skills que você aprendeu. O que é muito útil, principalmente porque você volta com a vida cheia e com todos os membros do corpo. Então, se você já tiver perdido pernas ou braços, o casamento de carne é uma opção muito boa. O único adendo é, tira todos os itens que vocês estiverem usando, ambos os personagens vão fazer o casamento de carne, e se você tiver equipado, esses itens são perdidos. E segundo, se você tiver no modo masoquista, que seria o hard mode, o casamento de carne vai bloquear o final S do personagem que você tá. Afinal, você deixou de ser esse personagem. Então não faça se você estiver querendo pegar os finais S, porque senão você vai ficar travado e não vai conseguir fazer. Beleza? No mais, esse casamento de carne é muito útil, principalmente se combinado com as outras opções que eu falei nesse vídeo, para te deixar muito, muito, muito forte. Então é isso. E bom, no vídeo passado eu esqueci de incluir 2 eventos que são escolhas que você faz, que em tese são ruins, que são transar com os coelhos de Sylvian e se alimentar com os lobos de Grogoroth. Mas parando para pensar, essas escolhas não são ruins e podem ser muito úteis na real, se você usar apenas uma vez ou salvar antes de usar. Veja bem, o Bosque dos Coelhos fica no jardim, pelo mesmo caminho que você entra na Árvore do Deus das Profundezas, e o que ele faz é restaurar a vida da sua party inteira e você aceitar fazer libidinagens com o pessoal que tá ali. A primeira vez você não tem risco nenhum, você ganha de graça, mas a partir da segunda vez você vai ter que jogar uma moeda e se você falhar, você morre, acabando assim o jogo. E a mesma coisa serve para o Banquete dos Lobos, é uma vez também, só que lá você recupera a sua fome inteira, enquanto nos coelhos recupera a sua vida inteira da party inteira. Então, pensando no vídeo passado, eu pensei melhor e acabei de chegar na conclusão que essas são escolhas na verdade boas, porque se você sabe que você vai ter um risco, você consegue se preparar. E se você combinar com o livro da iluminação ou salvar em alguma cama perto, inclusive você consegue salvar na cama do Trorto depois de limpar aquele andar inteiro, e aí você basicamente anda 30 segundos até chegar no bosque e você pode recuperar a vida da sua party inteira quantas vezes você quiser, desde que você ganhe o cara coroa. Se você falhar, você já vai ter salvo mesmo, então não é ruim. Então você basicamente tem infinitamente um poço de regeneração para todos os membros da sua party. E isso é muito, muito roubado. E bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu sei que tem mais escolhas e algumas outras coisas boas que você pode fazer, mas eu compilei essa lista principalmente com alguns segredinhos e algumas coisas que eu já vi muita gente passando sem saber ou não entendendo direito como funciona. Então eu espero que essas dicas tenham ajudado a todos. Se você aprendeu alguma coisa nova, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal para me dar aquele apoio
também compartilhar com um amigo que tá apanhando pro jogo, para ele pegar as dicas que eu mandei, beleza? Então muito obrigado a todos que acompanharam até aqui, e a gente vai se ver no próximo vídeo, beleza? Então, até a próxima e falou! Até mais!